O Expor Visões apresenta Na Cadência da História, o seu patrimônio musical, com Gilberto Vieira e Rony Lima. Sejam todos bem-vindos. Acabamos de ouvir Sapateando na Chora, música de autoria de Laila Aurori. Nos programas anteriores, abordamos a história do cavaquinho e um importante projeto do nosso colaborador Pedro Cantalice sobre a memória do cavaquinho brasileiro. Em um universo historicamente masculino, percebemos uma lacuna no que se refere à presença e à importância das mulheres na construção dessas memórias do cavaquinho. Para falar sobre isso, neste episódio, convidamos a instrumentista, compositora e cantora Laila Aurori. Laila toca em diversos grupos da música popular, como o Regional Chora e Mulheres de Chico. É uma das fundadoras e organizadoras do projeto Chora, Mulheres na Roda, uma roda voltada ao aprendizado entre mulheres instrumentistas na linguagem do choro, que visa a multiplicação de mulheres na cena musical. É professora de música no projeto Turma da Música, em escolas municipais de Magé. Atualmente, cursa composição e arranjo na Escola de Música Vila Lobos. Laila, seja muito bem-vinda ao Na Cadência da História e já começamos com uma pergunta para você. Como começou a sua história com o cavaquinho? A minha história no cavaquinho começou bem novinha, eu tinha 10 anos. A minha família, o meu pai, ele é ator, atualmente ele é músico também, na época ele era ator, então assim, continua sendo ator, mas ele sempre disponibilizou instrumentos aqui em casa, né? Eu tenho um irmão mais velho, 2 anos mais velho, que começou a estudar violão, na época ele estudava violão erudito, e aí eu já via, assim, a minha família sempre se movimentando, né, com música. Meu avô era compositor de marchinha, samba, e aí eu me encantei pelo cavaquinho, até com uma história engraçada. Eu fazia catequese, eu estudava numa escola católica, e um amigo, o Pedro deve conhecer, o João Gabriel, o Lodo, cavaquinista. Eu fazia catequese com ele, eu tinha 10 anos, né? Ele devia ter 14 na época. Ele levava o cavaquinho para aula, e a freira era super gente boa, assim, e ela deixava ele tocar cavaquinho na aula, vira e mexe. E aí eu conheci um instrumento e falei assim, caraca, eu quero um cavaquinho. Aí pedi pro meu avô que já era ligado ao samba, né? E aí ele me deu um cavaquinho. E aí logo depois, assim, tipo um mês depois de eu ganhar o cavaquinho, o meu pai viu um anúncio no jornal da Escola Portátil, que na época era ali na Glória, né? E aí estavam abrindo inscrições, e aí meu pai inscreveu, né? Me inscreveu e inscreveu meu irmão também para fazer essa prova. Aí eu cheguei lá, né? Tremendo, igual vara verde, era a Luciana Ravelo fazendo a entrevista, e aí eu toquei um brasileirinho lá de qualquer jeito, assim, que eu tinha tirado de ouvido, e aí entrei. Todo o meu processo de musicalização foi lá na Escola Portátil, né? Fiquei 10 anos estudando lá, talvez até um pouco mais, assim, saí quando eu entrei na faculdade, porque não dava mais para conciliar. Mas comecei a tocar cavaquinho assim, né? Então, no choro. E uma coisa legal também foi que, como eu entrei na Escola Portátil, meu irmão também entrou, o meu primo, que é flautista, também entrou na Escola Portátil, e aí logo depois o meu pai entrou também, porque a gente era criança e ele tinha que levar a gente para aula, né? Sábado de manhã, se ele não acordasse a gente não acordava de jeito nenhum. Então, ele que levava a gente, ele começou a estudar percussão lá. E aí a gente formou um regional, que é o Regional Saci Chorão, que até hoje a gente toca juntos, né? Hoje a gente expandiu, não é mais só de choro, né? Inclusive é multiartístico, agregando amigos, né, nesse coletivo. Hoje em dia a gente pensa ele como um coletivo, mas surgiu como um regional de choro. E aí, desde então, a gente já começou a trabalhar, assim. Eu acho que eu fiz o meu primeiro cachê com 14 anos, talvez, assim, tocando numa igreja, inclusive, na crisma não, na Eucaristia da minha irmã, na comunhão, primeira comunhão da minha irmã.
Aí a gente, o padre chamou, o padre era super gente boa, chamou a gente para tocar. Aí foi meu primeiro cachê. E aí foi, né? E aí eu comecei no choro, aí depois é meio que um caminho inevitável você começar a estudar samba, né? Quando você tá tocando cavaquinho. E aí foi assim que eu comecei, foi criança e nesse ambiente familiar, né? Da gente, família toda de músico, né? Então foi assim que eu comecei. Que legal, Laila. Eu lembro de você nessa época aí, da escola portátil. Agora é o seguinte, eu queria te fazer uma pergunta um pouco fora do roteiro, mas que vai ter a ver também. É o seguinte, você falou num nome muito importante do cavaquinho, que é a Luciana Rabelo. Eu queria saber se você teve uma impressão diferente ou uma motivação diferente tendo ela como professora, e se ela, com essa, né, com esse papel que ela tem, fundamental na divulgação do cavaquinho, se você acha que ela tem influenciado muito essa coisa das mulheres, né, encorajado mais as mulheres nesse ambiente do cavaquinho brasileiro. Com certeza, assim, com certeza. A Luciana sempre foi a minha maior referência de cavaquinho, né? Até porque ela foi uma das minhas primeiras professoras. O meu primeiro professor foi o Sérgio Prata. E aí logo depois eu comecei a ter aula com a Luciana, e depois foi com o Jaime e tal. Mas mesmo quando eu não estava tendo aula com ela, eu acho que eu era a única criança naquela época. Eu acho que tinha o pessoal dos matutos, né? Mas acho que eles eram um pouquinho mais velhos que eu. Eu acho que eu era mais novinha da escola, assim. Então a Luciana, mesmo quando eu não estava fazendo aula com ela, ela aparecia assim na janelinha, aí ficava olhando, dava tchau, assim, ela tinha maior cuidado comigo, assim, eu era criança, e me incentivava muito, assim, né? Então cara, quando eu era criança, meu sonho era ser a Luciana Rabelo. Meu sonho era tocar igual a Luciana Rabelo. Eu passei muitos anos assim, tentando imitar o jeito dela de tocar, assim. E para mim, o maior... Assim, eu me sentia realizada quando eu ia tocar em algum lugar e alguém falava, pô, você tem a palhetada parecida com a da Luciana Rabelo. Eu ficava, caralho, porra! Então, assim, ela me influenciou muito, assim, influenciou muito. Com certeza, ela tem um papel fundamental, tanto ela como a Nilce Carvalho, por exemplo, tem um papel fundamental acho que na procura de mulheres para tocar um instrumento, né, para tocar o cavaquinho. Eu lembro que na época em que eu estudava lá, no início, assim, tinha poucas mulheres, né? Tinha poucas mulheres. Eu lembro da Joyce, da Yaya, da Yasmin Alves. Cara, não sei se eu estudei com outras mulheres na turma de cavaquinho lá, não, cara. Mas hoje em dia eu vejo, assim, tem muito mais mulher, assim, pelo menos assim, eu vejo, né? Tipo, lá na Chora, por exemplo, que é essa roda que a gente organiza, a gente tem uma brincadeira que a gente fica competindo, se vai mais pandeirista ou se vai mais cavaquinista, assim. Porque tem roda, assim, que são 10 cavaquinistas. Eu fico, caralho, que maneiro, né? Que incrível isso, assim. Então, acho que, sem dúvida, isso é consequência direta da referência que são as mulheres cavaquinistas como a Nilce e a Luciana, que eu tive a sorte, assim, de conhecer já desde muito nova. Então, esse lugar, né, da mulher referência, de pensar, pô, se elas podem, eu também posso, né? Tipo, acho que foi muito importante, muito fundamental. E eu acho que né? Ainda hoje, né? Para mim também, para todas as mulheres que estão tocando cavaquinho. Além de Dona Ivone, Beth Carvalho, mas assim, tô falando delas que eram referências muito próximas, assim. Então, a ideia de te convidar surgiu da constatação do que, na verdade, a gente já percebe, que o trabalho do Pedro é sobre a memória do cavaquinho, e um dos trabalhos do Pedro, né? E a gente notou ao longo das conversas a ausência, né? A ausência das mulheres nessa história, pelo menos dentro da esfera profissional, porque a memória do cavaquinho, o Pedro tem um recorte específico, ele trabalha com solistas, e além de tudo é um recorte profissional. E aí a gente ficou pensando, assim, a motivação de fazer essa roda, com certeza tem a ver com essa questão que a gente percebeu, e além disso, se você percebe, ou se você passou por alguma experiência, alguma coisa que tivesse marcado, assim, sei lá, que tivesse motivado você a desenvolver esse espaço, a militar por o desenvolvimento desse espaço, por a afirmação desse lugar aí da mulher na história do cavaco, especialmente dentro desse universo também do samba, né?
que é um universo também tradicionalmente masculino, os papéis eles estão bem marcados historicamente. Obviamente, na cena contemporânea, sei lá, nos últimos 10 anos, a gente percebe de fato que isso tem mudado. Mas pensando nesse trabalho do Pedro, isso fica muito evidente, né? E aí queria saber se teve alguma história, alguma coisa, não sei. A Chora, especificamente, surgiu, foi um movimento bem espontâneo, assim, né? Surgiu de nós que já éramos um grupo de amigas, assim, estávamos, na verdade, nos conhecendo, que fui eu, a Carolina Chaves, que é flautista, a Geisa Carvalho, que é percussionista, e outras amigas, a Laura, por exemplo, Laura Ralola, que é instrumentista amadora, né, profissional, é jornalista, Savana, algumas mulheres amigas, assim, que a gente começou a se reunir para tocar, e eram sempre encontros muito prazerosos, assim, e a gente sempre conversava sobre isso, sobre como muitas vezes a gente se sentia inibida de estar no espaço da roda, né? E como que isso era ruim, porque era tão prazeroso quando a gente se encontrava para tocar, e isso sempre estimulava a gente a se encontrar mais e a estudar, né? A prática de conjunto é uma disciplina fundamental, né, para o músico, né? Para além de ser prazeroso, né? E é isso, assim, era uma constatação muito evidente, né, de que praticamente não tem mulher tocando na roda de choro, assim, nas rodas espontâneas, né, de choro e tal. De samba também, em que pese agora não, assim, já tem um tempo, né, eu posso ser leviana em relação a isso, mas existem movimentos de mulheres que acho que hoje em dia estão ganhando bastante evidência, né, mas existem mulheres fazendo samba e mulheres fazendo choro há muito tempo, né, a gente não está inventando a roda, a gente não está discutindo nada, a gente só está fazendo o que a gente aprendeu com outras mulheres, inclusive. Então, a primeira coisa foi isso, assim, né, a gente percebeu que a gente queria muito estar tocando na roda e que a gente frequenta, eu já frequentei muito roda de choro, elas também, mas mesmo assim, quando a gente chega, a gente é a única mulher, ou tem a gente mais uma, assim, né? E sempre tem alguma situação de desconforto. Eu poderia ficar aqui o podcast inteiro falando de situações de desconforto que eu já enfrentei, para não dizer situações de assédio, por exemplo. Eu acho que vocês não vão encontrar uma mulher instrumentista que não tenha passado por uma situação como essa. Uma mulher, na verdade, né? Porque a roda de choro, a roda de samba vai refletir o que é a sociedade, né? Então, assim, em qualquer outra profissão, mulheres negras, né? A gente também faz esse recorte racial, né? É o meu caso. É o caso das mulheres organizadoras da Chora também. Eu acho que esse é um problema estrutural que vai se refletir em todos os outros aspectos da nossa vida, e a gente está trabalhando no choro, no samba, então a gente vai trabalhar isso nesse universo. A roda surgiu por causa disso, assim, né? Esse trabalho surgiu muito espontaneamente no sentido de, cara, vamos marcar, vamos fazer um evento no Facebook, vamos pensar um repertório, assim, para que a galera que ainda não sabe tocar muito, assim, não se sinta intimidada, porque rola aquele medo, né? Tipo, vou chegar lá, não vou saber tocar. Então a gente falou assim, cara, vamos selecionar um repertório básico, a gente coloca a cifra, né, na partitura com a cifra, num drive, joga lá no evento e chama a galera e fala, se não souber tocar, tá tranquilo, ninguém vai te olhar torto, vai ter gente ali pra te auxiliar, não tem problema, só chega. E a gente não sabia se ia chegar uma pessoa, se ia chegar 10, se ia chegar 100. E a gente foi lá e a gente pensou, se não chegar ninguém, a gente vai tomar nossa cerveja, vai tocar e vai ser legal. E aí a gente foi, e cara, foi muita gente, assim, e foi muito maneiro, porque chegou assim, tipo, bandolim, violão, cavaquinho, aí chegou violoncelo, violino, Carol e Geisa tocam em orquestra, então tem muitas amigas que são da música erudita também, né? E aí é até legal, porque eu sinto muito que a Chora consegue fazer isso, assim, no âmbito da prática mesmo, esse lance de qual é a fronteira de erudito popular, assim, tipo, porque... né? A gente tá ali, a gente não foi algo pensado, né? Não foi algo tipo, não, vamos trabalhar isso aí, não existe pronto. Não, cara, simplesmente chegaram mulheres instrumentistas de vários nichos, né? Isso foi muito legal e foi uma energia muito incrível, assim, e a gente tocou e acabou a roda de choro, a gente engatou numa roda de samba e meio que isso acaba sempre acontecendo, né? Então a gente sempre faz o choro e o samba porque acontece espontaneamente. A Chora surgiu com esse propósito, né? E eu acho que mais ainda do que só a questão musical, assim, né? Porque, como eu falei antes, no núcleo, assim, que criou, né? Que fundou a Chora,
além de musicistas, a gente tinha jornalistas. A Savana, por exemplo, ela é cientista social, militante de movimento feminista, movimento negro. Todas nós ali somos militantes também de movimentos sociais, assim. Então, assim, na roda chegou instrumentista, aí chegou uma galera, assim, do audiovisual, do amor para chegar e fazer registro. E aí eu acho que uma cena começa a se fomentar de mulheres profissionais, assim, né? Aí chega, as meninas da revista Brejeiras, não sei se vocês conhecem, que é um coletivo de mulheres lésbicas que fazem esse trabalho de exaltar e mostrar, né, o trabalho de mulheres lésbicas também no campo da música, mas não só. E chegou muita gente, assim, que não era especificamente só da música, e o mais legal, assim, curioso, é que o público não é só, mas é majoritariamente feminino e é majoritariamente LGBT também, assim, que não é uma coisa também que a gente, tipo, pensou, queremos. Não, cara, aconteceu, né? Acho que são movimentos espontâneos que acontecem. E uma coisa que foi muito legal, assim, que na Chora de um Ano, foi ano passado, ano retrasado já, né? Foi 2019, a gente já tá em 2021. Que aí foi um show que a gente fez muito legal, que foi a Nilce, a Áurea Martins, a Nana Kozak, uma aluna da Geisa, de percussão lá do projeto de Manguinhos, participou também como participante do show mesmo, depois teve uma roda. E aí a Mako, não sei se vocês conhecem, a Mako é uma percussionista, cantora, a gente toca junto no Mulheres de Chico, ela foi na roda. E ela virou assim para mim, Laila, eu nunca vi isso. É uma roda que parece que é invertida, porque tocando são as mulheres e dançando, tem vários homens dançando, assim, só batendo pau, assim. Aí eu falei assim, caralho, verdade, porque eu tinha parado pra pensar, assim, não tinha, né? A gente tá ali dentro, não tá... A gente tá tocando, a gente tá fazendo mais do que a reflexão sobre o processo, eu acho que vem. A gente sempre faz, né, uma reunião depois para refletir, mas quando tá acontecendo, só tá acontecendo, né? Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente tem uma proposta muito ambiciosa, e eu gosto de ser ambiciosa nesse sentido de, tipo, cara, a Chora é para mexer com a construção do imaginário social do que é a mulher, não só na música, assim, sabe? Criar, normalizar a mulher estar no bar, bebendo cerveja, e a mulher com filho, porque tem isso, né? A mulher instrumentista que vai guigar, já tô falando pra caramba, desculpa, gente. Mas é porque, por exemplo, várias mulheres são mães. E aí, como é que você faz isso, né? Então, a pandemia interrompeu tudo isso, mas a gente já estava começando a pensar, e foi uma inquietação que a Laura trouxe muito, tipo, cara, a gente tem que pensar um espaço de creche, né? Porque o homem sai pra guigar e a mulher fica com o seu filho, né? A gente precisa pensar em todos esses aspectos, né? Porque é isso, é a nossa realidade. Para além, né, são detalhes muito... Tipo, a gente vai botar a roda para tarde. E se a gente vai botar a roda para tarde, a gente vai voltar sozinha com os nossos instrumentos. E aí? Eu não sei se é uma coisa que os homens pensam quando vão guigar. Tipo, isso é uma coisa que eu tenho que pensar sempre. E a gente, ao invés de botar a roda, por exemplo, para 8 horas da noite, que vai acabar meia-noite, vai botar a roda para 5 da tarde. Que aí quem mora... Porque tem isso, quem mora longe, né? E aí? E aí tem isso também, né? Porque a gente começou fazendo no centro... Desculpa, a gente começou fazendo no centro, e a gente pensou, cara, beleza, é central, mas assim, tá, nem todo mundo mora na Zona Sul, nem todo mundo mora perto do centro, então a gente falou, pô, a gente tem que começar a circular, né? E aí a gente começou a fazer rodas, até por conta das pessoas que frequentam, é isso, o movimento é espontâneo, é a prática que gera a teoria, digamos assim, né? Que gera a reflexão. Então a gente começou a receber convite, a gente recebeu o convite do coletivo de lésbicas da Maré para fazer uma roda lá. A gente fez a roda de encerramento de 2019, se eu não me engano, lá. Aí a gente foi fazer no Sesc Ramos também, e a gente começou a circular a cidade, né? Porque é isso, se a ideia é mexer com o imaginário, né, social, então, vamos fazer de verdade, né? Eu acho que todo mundo que participa da Chora tem muito esse gás, assim, isso é muito legal. Não parte só da gente que está ali organizando, assim, né? É um projeto coletivo, assim, muito... que está para muito além da gente, assim, eu acho. Terminamos assim mais um episódio do Expor Visões na Cadência da História. Queremos agradecer a audiência de vocês. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas. E não deixem de visitar o blog exporvisões.com. Até a próxima!